Boa tarde, Bahia! No ar, encontro marcado. Hoje nós temos a grata satisfação de receber o Dr. Marcos Juncal, que é mestre em otorrinolaringologia. Nós vamos explorá-lo sobre alguns aspectos, de alguns conselhos e dentro de instantes. Mas, meu caro colega Marcos, a satisfação é imensa de tê-lo aqui conosco e você, com toda essa bagagem da especialidade, nós vamos conversar e, para iniciarmos essa nossa conversa, eu queria lhe perguntar o seguinte: na sua clínica, onde é otorrinolaringologia, qual é a incidência da clientela mais na área da otorrinolaringologia que você tem em seu consultório? É um prazer, primeiro é um prazer estar aqui, doutor. Obrigado pelo convite. A gente, na otorrinolaringologia, né, existem várias sub-áreas, digamos assim, né? O ouvido, Isso. O nariz, a garganta, a voz, Exatamente. né? A labirintite, quer dizer, os distúrbios do equilíbrio, todos pertencem a nós, os otorrinolaringologistas. Mas eu diria que a maior incidência talvez sejam as doenças nasais, a maior incidência dessas áreas. Hoje a gente vive numa grande metrópole, não é? Em grandes metrópoles, né, na verdade, e essa vida da grande metrópole com muito sujeito a estar em ambientes com ácaros, não é, fechados, o ar-condicionado, a poluição ambiental, isso tudo leva a grandes incômodos nasais. Eu acho que essa área, na verdade, é a mais comum, apesar de ter me empenhado, quer dizer, me dedicado mais à área otológica. Da otologia. Otologia, né? Aliás, é muito comum, às vezes, que as especialidades, ou digamos, dos especialistas, eles ficam mais restritos a, digamos, a rinolaringologia. E fica agora já uma especialidade muito centrada na otologia, né? Aqui, por exemplo, em Salvador, a gente sente muito essa oportunidade, não é? Não tem, digamos assim, a afluência tão grande nessa área de otologia. E quando você citou aí essa parte de nariz, vamos dizer assim, de rinites e coisa que o vale, nós estamos atravessando uma área daí de inverno aqui para nós. Eu acho que às vezes a incidência, esse ar aqui poluído, cria essas coisas todas que dá ensejo exatamente a essa parte, né? Sim, eu acredito que sim. Tem um fenômeno, na verdade, ligado ao inverno, né? Digamos assim, que o nosso inverno, na verdade, é caracterizado pela chuva. Aumenta a umidade, né? Hoje nós trabalhamos em áreas fechadas, com um ar-condicionado central, quer dizer, aquele ar que fica circulando ali naquele espaço restrito. A gente usa muita madeira nos móveis, etc. Isso dá um ensejo também, o carpete dá um ensejo ao ácaro, não é? As cortinas, os sofás. Então, a gente nota nessa época um aumento da incidência
dos problemas do trato respiratório alto. Ou seja, as rinites e as sinusites, sem sombra de dúvida, nessa época, elas aumentam a incidência por conta desses fatores ambientais mesmo. E a procura no consultório costuma ser maior também. Veja, a gente sabe que o ouvido e o nariz são interligados, né? Então, nas crianças especialmente, as otites acabam aumentando por conta dos entupimentos nasais, das gripes e resfriados. Uma coisa acaba levando a outra. Agora você falou um negócio, eu iria lhe fazer uma pergunta, embora a parte clínica esteja com a infectologia, mas a parte do atendimento pode ser do otorrino. Eu pergunto se essa vacinação você tem observado, ou já chegou a observar, que diminui a incidência da clientela no tocante a gripes, isso e aquilo, ou não tem significado nenhum? Bom, sabe de uma coisa? Essa pergunta, inclusive, que a gente mesmo se faz, né? Às vezes, um colega para o outro, pesquisando a respeito. Mas o senhor sabe que, no tocante a algo em que se vacina uma grande parte da população, está se vacinando os idosos, né? Algumas indústrias estão vacinando seus funcionários também. Exatamente. Né? Estão dando isso aos funcionários, essa vacina, né? Como uma forma de diminuir a falta ao trabalho, né? Uma coisa que tem um retorno para eles. Mas para a gente, eu acho difícil, sem uma pesquisa estatística mesmo, a gente ter uma noção disso. Porque a quantidade de gente é muito grande e talvez essa pesquisa, para a gente saber se realmente abaixa a incidência ou não, é fundamental. A impressão no consultório, às vezes, ela é só uma impressão, né? A gente acaba sem ter essa certeza, assim. Agora, você sabe que tem certas coisas. Eu, por exemplo, sempre me vacino. E agora, dessa vez, acho que no ano passado também, eles entraram com um componente da gripe. Da nova H1N1. Da asa e tal, coisa que o Vale quer, do suíno, né? Então, isso aí trouxe uma prevenção talvez melhor. Mas tem pessoas, às vezes, que vacinam e dizem, poxa, eu vacinei, não tinha gripe, peguei e tal coisa. Eu, sinceramente, não vejo muita substância nesse fato, porque, de qualquer maneira, é usado, na verdade, o material que é usado não está se falando assim de vírus vivo, atenuado ou tal. Então, não há essa preocupação. Pode ter sido uma coincidência, na minha opinião. E, inclusive, porque como se faz, ou quando se faz essa vacinação, é exatamente na parte da área da estação solzonal que está entrando para o inverno. Então, isso pode ser uma coincidência. O que você acha? Eu realmente acredito que a vacina seja uma coisa realmente interessante. Eu por exemplo, eu me vacinei, fui vacinar. Então, eu acho interessante. Nós que lidamos, né, com os pacientes, e você vai examinar um paciente, bota o palitinho na boca e manda ele dizer aquilo ali já está te contaminando. Então, eu acho importante nós médicos nos vacinarmos realmente. Teve a campanha que incluiu os médicos, né, esse ano, e profissionais de saúde, e eu aproveitei e fui vacinado também. Eu acho que é uma coisa boa, realmente. Esse fato de algumas pessoas dizerem, eu me vacinei e peguei a gripe. Muito comum, hein? É comum. A pessoa dizer isso. É verdade, é comum. Eu acho que, é como o senhor disse, eu acho que depende muito do momento que foi vacinado, talvez naquela época da mudança do clima. Exatamente. Eu acho também que as pessoas ficam numa expectativa de que quando é vacinado não gripa mais. Mas não é a certeza que não gripe. Não é? Ela vai ajudar a sua imunidade, vai te dar uma força a mais contra o vírus, mas pode pegar a gripe mesmo vacinado. Claro. E as pessoas às vezes se decepcionam. Mas eu gripei e fui vacinado. Então também não é bem assim, não precisa se decepcionar com isso também. Mas acontece o fato. Essa pessoa também não teve a oportunidade de observar
que talvez a gripe que ele pegou foi atenuada. Exatamente. Não é verdade? Porque ele não vai comparar. Olha, essa aqui eu peguei. Não é, não é verdade, verdade, mesmo? é É uma isso coisa que a pessoa tem que, digamos assim, fazer o balanço para ver, tá certo, eu peguei. Mas quem sabe, como ele realmente, ou essa pessoa, está vacinada, poderia ter tido, digamos, uns anticorpos que evitasse de que ela tivesse, digamos, uma progressão maior, né, de uma infecção respiratória. Exato. Não é verdade? Eu acho que o principal talvez seja isso, né? Evitar essa progressão. Exatamente. O internamento, principalmente no idoso, o internamento, né? Quer dizer, a gripe pegou a gripe, mas a gripe não foi tão potente quanto seria se não tivesse vacinado. Eu também acredito por esse lado. Exatamente. Agora, me diga uma coisa. Uma curiosidade minha também, nessa parte laringológica. Antigamente, até já fiz uma pergunta dessa a um outro colega seu de especialidade aqui. Antigamente, você tinha uma incidência muito grande de amidalectomias. Verdade. E, ultimamente, a gente observa de que essa incidência deixou de ser quase que obrigatória. Né? Eu sei que há os conceitos que a amígdala é um órgão de defesa para que não se adquira doença do trato respiratório, mas a incidência realmente diminuiu. Não diminuiu essas perguntas do senhor, eu agradeço pela pergunta, foi uma pergunta importante, eu acho. Porque as pessoas, às vezes, vão no consultório e dizem, doutor, a amígdala serve para proteger a garganta dele. E sabe, a gente sabe que a amígdala, ela é um órgão que não tem uma importância no corpo humano. É como um apêndice, é um órgão residual. Então as pessoas ficam preocupadas porque ouviram falar que a amígdala protege. A amígdala não protege. O desempenho dela é tão pífio que ela é descartável, digamos assim. Ela pode ser removida sem absolutamente nenhum prejuízo ao corpo humano. Então é bom que se diga isso. Houve, digamos, essa diminuição? Ah, sim. Hoje a gente liga essa diminuição a alguns fatos bem marcantes, digamos assim. Primeiro é que os tratamentos clínicos ficaram muito mais eficientes. Hoje nós temos antibióticos muito mais eficientes. Hoje nós temos tratamentos imunoterápicos mais eficientes. Hoje eu acho que a criança se alimenta com mais calorias. Eu acho que isso é um fator importante. Eu acho que a mudança do nosso estilo de vida, não é? De algumas décadas atrás para agora, influiu de algum modo. Antes as crianças brincavam na rua, às vezes descalças, sem camisa. Hoje as crianças estão muito mais caseiras, digamos assim. Isso influenciou, não é? Em ter menos amidalites. Mas um fator negativo aí do outro lado é hoje a aglomeração. Né? A criança está bem em casa, com 2 anos hoje começa a ir para o colégio, e aí se insere naquele suco, né? Suco de bactérias que é a convivência humana, né? E começa a ficar mais doente. Mas hoje, sem sombra de dúvida, eu acho que graças a uma melhor performance no tratamento clínico, as cirurgias de amidalite, de amígdalas, né? A remoção das amígdalas diminuíram, sim, com certeza. Se você comparar, por exemplo, como tão bem você falou, o arsenal terapêutico dos antibióticos, né? Do passado para hoje, as gerações, né? De última, penúltima, não sei o que, quer dizer, o sucesso para que você tenha as condições de debelar qualquer infecção, ela realmente é muito grande, né? Agora, eu acredito até que quando aquela amígdala, que antigamente se via isso com mais profundidade, aquela amígdala tinha aquelas craterazinhas, onde tinha aqueles cálculos que apareciam, e às vezes até
pelo menos eu peguei isso. Tinha, em certos casos, só o profissional, que às vezes fazia uma expressão para poder retirar, porque realmente tinha toda a mesa toda bordada com aqueles cálculos brancos, né? Hoje isso deixa de existir exatamente pela condição que você tem da terapêutica com os antibióticos, né? É incrível, né? Como avançou, né? Essa terapêutica em todas as áreas. E sabe, os antibióticos o avanço foi fantástico. Eu estava conversando com um colega outro dia e falei assim, poxa, basta dar à indústria o lucro e ela vai em frente, né? É verdade. Pesquisando cada vez coisas mais e mais avançadas. Mas sabe, doutor, se por um lado as cirurgias diminuíram, né? Por um motivo ou outro, por exemplo, das amígdalas, né? Diminuiu muito. Por outro lado, nós temos cada vez cirurgias e para problemas que antes a gente não tinha como resolver, como é a surdez. A criança que nascia surda, o senhor sabe. A criança que nascia surda, ela estava condenada àquele linguagem dos sinais. E hoje, por exemplo, a gente faz um implante coclear, não é? Que é o chamado de ouvido biônico, e a criança vai ter uma audição que nasceu surda, vai ter uma audição muito próxima à nossa. É fantástico, né? Então, eu acredito que a medicina seja isso. Algumas coisas vão diminuindo, né? Digamos assim, a cirurgia tal diminui e nós descobrimos outras coisas para resolver problemas que antes não tinham como resolver. Isso é verdade. E avança do outro lado. Isso é verdade. E você também citou aí uma parte dessa frente coclear. Você também teve uma outra coisa que melhorou muito, é a questão, às vezes, da timpanoplastia nessa cirurgia que é feita e que conduz, não é, a resultados de pessoas que teve perfuração do tímpano e, por isso, leva... Agora, me diga uma coisa, aí já é uma experiência própria, não comigo, mas em família. Tá? Infelizmente, uma pessoa muito próxima, ela teve, por uma manobra que não foi muito perfeita, do profissional, do cuidado necessário, a história da lavagem do conduto externo, perfurou o tímpano. Certo? E aquilo ali terminou levando um tempo enorme para ver se haveria a cicatrização. Cicatrização espontânea. Mas aquilo parece que forma um anel já caloso, que a cicatrização não se processa e você sai para tal. Mas nem todo tipo, digamos, dessa perfuração ou dessa, porque aí você ficou com a diminuição da audição, desse implante coclear que você falou. Eu gostaria até que você detalhasse melhor, porque realmente foi se tentar, pela facilidade de você fazer esse implante, do que usar um aparelho que também hoje já teve um avanço muito grande na tecnologia, que antigamente ficava do fora, era grande, né? Não é verdade? É. E agora isso já melhorou. Mas o implante coclear não foi possível colocar, segundo um colega nosso, achava que o resultado não era satisfatório. Que bom. Tem alguma condição para que você possa colocar esse que bom que eu estou explorando nesse ponto. Pode explorar à vontade. Não, que bom que o senhor tocou nesse assunto. Na verdade, esse ponto dos implantes auditivos é hoje o que nossa especialidade otorrino tem de mais novo, sem sombra de dúvida. Então, nós temos hoje implantes para, não só o coclear, mas implantes para coisas que antes não tinham solução. Por exemplo, a criança nascia surda e não tinha solução. Então, hoje se coloca o implante coclear até determinada idade e ela vai ouvir normalmente, muito próxima disso. O adulto perdia totalmente a audição e nós colocamos um implante coclear. Eu tenho pacientes minhas que foram submetidas a implante coclear
Eu fui um dos pioneiros nessa cirurgia aqui. E ela fala comigo do celular. E hoje nós temos, doutor, outras duas, depois do implante coclear, surgiram outros 2 implantes que são fantásticos, e aí eu toco no assunto desse seu caso. Um é um implante Barra, BAHA. É um implante que nós trouxemos aqui para a Bahia, eu fui o pioneiro no implante no Norte e Nordeste. Nós fizemos aqui o primeiro implante bilateral do Brasil, e esse implante, ele capta o som e transmite o som para a parte interna do ouvido sem precisar da orelha. Então, pessoas que têm problemas na orelha, como ouvido congênito, ausência do canal, malformações, ou que teve alguma doença que o médico precisou fazer uma cirurgia e deixou como sequela isso, né? Algumas, como colesteatoma, tem. Então, esse Barra resolveu o problema dessa paciente. Coloca o implante, ele capta o som, manda direto para a parte interna, não precisa mais do canal, da orelha para ouvir. E agora, no começo do ano passado, e aí talvez seja esse caso, lançou-se no Brasil, foi aprovado para o Brasil o implante Carina. O implante Carina é um implante para amplificar o som. Ele faz o mesmo que o aparelho auditivo tradicional faz, que é captar o som e aumentar o som. Ele é um amplificador, o aparelho é um amplificador também. E o implante Carina não tem nada por fora. Ele é totalmente dentro do corpo. É uma incisãozinha aqui atrás da orelha de 3 centímetros, 3 centímetros e meio. Nós implantamos o aparelho aqui e não fica nada por fora. Quer dizer, você não tem nenhum tipo de algo pendurado ou dentro do canal, nada. É tudo dentro do corpo mesmo. Ele amplifica o som, que compensa perdas que não são totais, perdas parciais. Então, hoje nós temos essa gama desses 3 novos implantes, o coclear, o Barra e o Carina, que eles conseguem resolver problemas de pacientes que antes de existirem não tinham o que fazer. Eu tenho uma surdez, eu tenho que me conformar, né? Tal. Mas é como o senhor disse, o Carina, que é esse último, é uma opção ao aparelho auditivo. Tem gente que usa o aparelho, o senhor mesmo disse que a tecnologia realmente avançou muito, né? Ficaram muito mais eficientes, mais confortáveis, e gosta do aparelho, não vai fazer o implante Carina. Mas tem gente que não gosta, por uma questão estética, às vezes incomoda também. É verdade. Tem gente que tem um canal muito estreito, né? Aqueles canaizinhos estreitinhos, é difícil usar o aparelho nesses casos. E hoje essa pessoa tem o implante, que além de mais bonito, porque não fica nada por fora, o resultado é fantástico. E ainda tem uma coisinha que também aborrece quem usa. Acabou a pilha. É verdade. É verdade. Você está na festa, assistindo, falando, daqui a pouco. Né? Agora, vem uma pergunta interessante. Eu tenho interesse nessa pergunta, como também outros tantos telespectadores, outros tantos telespectadores devem ter o interesse. Se você, por exemplo, já detectou essa surdez, você usa o aparelho e realmente está funcionando, né? E é realmente um sofrimento que até acertar aquela gama, né, das suscetibilidades, né, porque é mais, é menos. A regulagem. Né? Tem possibilidade de, digamos assim, ser analisado para ver se pode colocar esse implante? Sim. Eu me fiz compreender. Se fez, sim, com certeza. Quando a gente analisa uma surdez, a gente tem que analisar três, digamos assim, características especiais. Um é o grau. O quanto ela tem de perda. Leve, moderada, severa, profunda. Segundo, qual a causa? A causa é importante, não é? A depender da causa, você às vezes acha um tumor no ouvido. E prioritariamente você tem que tirar o tumor. Antes de resolver o problema da audição, tem que se extirpar o tumor. Claro. E em terceiro, é se é condutivo ou é neural. Porque pode ser um problema só na condução do som. E o nervo está funcionando bem, a cóclea está funcionando bem. Então, nós analisando esses fatores,
a gente tem uma série de opções para o paciente. E um paciente que é um paciente que, depois dessa análise, foi indicado o aparelho de amplificação, quer dizer, basta amplificar, ele tem uma perda parcial, basta amplificar que ele fica bem. Mas não quer usar o aparelhinho, ele pode ser submetido ao Carina, que é esse que é todo dentro do corpo. E que não tem de trocar pilha. Não tem nem como, né? Está dentro do corpo. Pois é, por isso eu estou lhe perguntando. Na verdade, perguntando. o sistema de carregamento, ele tem que ter uma bateria. E o sistema de carregamento é super interessante. Existe um módulo carregador, o implante está todo dentro, é um aparelho implantado, e tem um carregador em que ele tira do pedestal, é ligado na tomada, ele tira então do pedestal, como um celular, aqueles antigos, né? Uhum. Coloca na cintura, como se fosse um celular mesmo, e tem um plug que quando ele passa por aqui, pelo local do implante, por imã, por imantação, ele fixa. Ele tem um imã e a parte de dentro também tem implantada, ele fixa. E fica aqui grudadinho. Ele liga o carregador e 40 minutos tem que ficar assim a cada 2 dias. Mas você vai assistir o jornal, a novela, um programa de TV e coloca aquilo, toca aqui atrás, o carregador, a ponta do carregador, ela fixa com o imã, você liga e não sente nada, está carregando por 40 minutos a cada 2 dias. No futuro, a gente acredita que essa pilha dure cada vez mais. Entendi. Você tem que carregar uma vez por semana, uma vez por mês, mas tem que carregar. Olha, foi muito interessante essa sua explicação e eu tenho certeza absoluta que muitos telespectadores aproveitaram dessa sua dica para pelo menos fazer uma análise da possibilidade ou não de usufruir dessas novas tecnologias. Dessa nova tecnologia. Esse é um fato. Agora eu queria lhe perguntar uma outra coisa, saindo da otologia, indo para a laringologia, e aí nós chegaríamos lá na laringe. Tá? Tem tido muita incidência dessa parte de oncologia nesse setor de parte posterior, na verdade, aí o anterior da faringe, posterior da parte da língua, ao aparecimento de uma variedade de tumores. Uhum. Essa constância que às vezes aparece e o sucesso, digamos assim, ou da retirada, ou da nova tecnologia, do arsenal terapêutico, na verdade, de quimioterapia, de radioterapia e tal. O que é que você diz disso, Marco? Bom, na verdade, a gente sabe que o câncer de laringe, não é? Ele está muito, muito, muito ligado ao tabagismo. Isso é fato. Então, as pessoas que fumam, elas têm que saber que elas correm esse risco. A verdade é essa. E agora, há pouco tempo, a gente teve uma pessoa muito famosa, né? Claro. Um ex-presidente que teve. E isso é importante, essa celebridade, como ele fez, divulgar e dizer que está. E ter, né? A mídia acaba descobrindo se ele não divulgar, não é verdade? Mas quando ele divulga, ele diz, olha, eu estou lutando contra isso, nós temos como curar isso, as pessoas elas se enxergam nas celebridades. E elas passam a prestar atenção em si mesmo e passam a se cuidar mais, eu acho. Então, foi importante a celebridade, né, dizer que tratou e que lutou contra isso e alertou as pessoas para isso. E a gente tem mais gente, talvez, procurando hoje se tratar. Mas o senhor falou a respeito do novo arsenal terapêutico, a gente descobrindo
logo cedo um câncer na laringe, principalmente o local primário, as cordas vocais, a gente tem como tratar. Hoje o índice de cura é muito alto, seja com cirurgia, seja com químio e rádio, que avançou assim enormemente, né? Químio e rádio tiveram um avanço imenso na qualidade. E a depender do caso, não é? Do estadiamento, a gente lança a mão de uma coisa ou outra, e posso dizer para o senhor que certamente, descobrindo de uma forma precoce, o índice de cura mesmo é muito alto, muito alto. Agora veja só, eu até trouxe aqui uma página de um jornal que, por sinal, de um grande ator americano, que eu já tive a oportunidade e já assisti vários filmes dele, e sempre que ele é o protagonista do filme, o filme é bom. É exatamente o Michael Douglas. Michael Douglas. E eu vi a foto. E foi interessante porque ele confessou que, na verdade, eu vou dizer as coisas porque é algo Tá divulgado, que serve de observação para outros tantos, não é? Uhum. Ele tinha, digamos assim, uma tendência maior da parte sexual, e o resultado que ele foi, digamos, contaminou-se, porque foi contaminação do HPV, e ele estava com um câncer, acho que da laringe, por causa desse HPV. Você chegou a ver isso no jornal? Eu cheguei a ver. Ele tinha uma compulsão sexual, né? Uma coisa Exatamente. Uma pessoa que Vou compulsivamente... mostrar aqui só essa página, para eles focarem bem essa página do jornal. Isso saiu na Folha de São Paulo, naquela parte do cotidiano, essa observação. E o que eu achei mais interessante dele foi a confissão. Foi. O que é que aconteceu que me parece, no meu conceito? Essa confissão dele veio em benefício de muita gente. Acho que sim. Para que houvesse o cuidado da parceria. Exato. Não é verdade? O cuidado da parceria. Uhum. Porque se não houver esse cuidado da parceria, também da prevenção, poderá acontecer um fato dessa natureza. Não sei se você concorda com essas considerações. Sim, com certeza, sem dúvida. Nesse caso, o HPV acaba causando um papilomazinho na mucosa da faringe ou da laringe, né? Ou seja, algum segmento do que nós chamamos de garganta. Então, é fácil de remover o papiloma. O papiloma é fácil, é como se fosse um cachinho e demora, é rápido, não é doloroso, é uma pequena, realmente pequena cirurgia, bem pequena mesmo, né? Uma coisa pontual, digamos assim. Não é uma coisa que seja difícil de se conseguir um profissional. Os profissionais fazem isso, os otorrinos fazem isso, cirurgião de cabeça e pescoço também. São duas especialidades que fazem isso com muita propriedade e corriqueiramente. Eu posso dizer para o senhor que removo um papiloma pelo menos a cada 15 dias da faringe. Você vê que não é incomum. Mas, sabe, para isso, as pessoas, elas têm que ter essa parceria de informar. E outra coisa, elas têm que procurar algo médico quando sentem algo. Tem gente que, nessa vida do cotidiano muito corrida, elas vão protelando os problemas. E esse que a gente nota que é o grande problema dessa nossa vida moderna. Protelar os problemas de saúde. Tem um compromisso, o trânsito é difícil, e sabe, deixa para amanhã, mês que vem, ano que vem. E enquanto você descobre mais cedo, né? A gente sabe isso na medicina, né?
a gente tem um sucesso maior. Né? Então ele talvez um grande ator, famoso, mas não sei se foi algo que não teve sintomas e foi, quando teve já foi algo mais grave, ou se talvez pela essa vida dele, do cotidiano, negligenciou com aquele sintoma que ele tinha. Quer dizer que o estadiamento aí saiu dessa facilidade para um caso mais avançado. Um caso mais avançado, sabe? Exatamente. Mas o que eu achei, o que eu achei importante dele era exatamente essa confissão, porque ele é um ator famoso. Aliás, nós vimos outro exemplo outro dia, né, da Angelina Jolie. Angelina Jolie com a mama, né? Exatamente. Eu achei muito bonito ela divulgar. Também achei muito bonito. Foi um favor que ela fez. Exato, a pessoa, por exemplo, famosa e chamar vir atenção. De público, né? Vir trazer um problema íntimo. É muito nobre. Mas que vem dar uma lembrança para que cada pessoa se cuide dessa história, não é verdade? É verdade. Marcos, eu acho que a gente, nesse bate-papo, porque negócio de televisão é gozado, a gente vai conversando e o tempo vai passando. Nesse bate-papo que nós fizemos, abordamos, acho, pontos importantes, recomendações importantes. E eu queria lhe dizer que, nesse final, você teria mais alguma observação ou alguma lembrança que pudesse transmitir aos nossos telespectadores para que chamasse a atenção de algo que poderia ser preventivo para o seu comportamento de vivência? Assim, eu realmente acho que é importante nós, médicos, que temos esse compromisso com o ser humano, né? É um compromisso com o ser humano a medicina, né? Eu acho que a gente tendo essa oportunidade de dizer para as pessoas que não negligenciem com a saúde, com o seu corpo. O senhor sabe que outro dia eu estava dando uma entrevista numa rádio e tinha aquelas ligações, né, vindo de fora, e uma pessoa me perguntou rouco. Eu disse, doutor, eu estou rouco há 4 meses, o senhor acha que eu deveria procurar um médico? Ué, mas pelo amor de Deus, né? É verdade. Então, não negligenciar com o seu corpo e sua saúde em primeiro lugar. Em segundo lugar, sabe, não desacreditar do resultado, quer dizer, da cura, do resultado. Porque a medicina hoje, ela caminha muito rápido. Ela não anda, ela corre, né? Os novos tratamentos, as novas tecnologias, o avanço da ciência e da técnica dos doutores é algo fantástico, é algo muito rápido. Às vezes a gente fica até, nós médicos ficamos impressionados, poxa, o brilhantismo desse colega que inventou isso, olha aí, agora a gente já pode resolver esse problema, não é? Então é não desacreditar, e se você tem um problema e aquilo foi lhe dito que há 1 ano atrás, olha, por enquanto a gente tem que esperar, vá de novo no outro ano, porque às vezes, doutor, chega um paciente para mim assim, poxa, eu não escuto há 8 anos, mas eu fui atrás, eu fui procurar um médico há 8 anos atrás, ele disse que não tinha jeito, mas 8 anos, meu bem, é muito tempo. Eu vou fazer isso com você e você vai passar a ouvir no mês que vem, sabe? E ela fica, poxa, mas não sabia, mas tem 8 anos que você não pergunta a ninguém, entende? Então eu acho que essas duas coisas, cuidado com o seu próprio corpo e reprocurar um resultado, uma resolução, são coisas importantes que as pessoas têm que saber que têm que fazer. Você fez essa observação muito boa, e eu até digo o seguinte, para essas pessoas, às vezes essas pessoas só se lembram da saúde quando estão doentes. E abusam, né? Para que tenha doença. Isso é mais um contrassenso, né? É um contrassenso. Abusa para ter doença, porque se fosse precavido, não chegaria àquele patamar, tá certo? É verdade.
Eu quero lhe agradecer por essa oportunidade. Foi um grande prazer. Satisfação imensa. Satisfação foi toda minha. E os seus conselhos. Muito obrigado, senhor, muito simpático.